Gostaria de entender onde fica o ectoplasma no corpo e como é reposto depois de expelido para materializações, etc. Muito obrigada. E aí, Jorge? Fica dentro da mitocôndria. Nossas células, toda a célula humana, possui uma organela dentro dela chamada mitocôndria, que é a usina de energia da célula. E é dentro da mitocôndria que o ectoplasma é produzido, gerado, sei lá como se possa chamar. Quando alguém excreta ectoplasma, as mitocôndrias de cada célula começam a produzir essa energia, elas vão se reunindo e vão se densificando e formam essa substância, que é baseado num composto chamado trifosfato de adenosina. É esse TPT, para ter trifosfato de... não lembro mais a sigla, mas é trifosfato de adenosina, é a substância dentro das mitocôndrias que serve de matéria-prima para a produção do ectoplasma, tá bom? Quando acontece a materialização, se excreta essa substância. Quando a materialização finda, essa substância retorna para o corpo do médium. No livro, afinal, Quem Somos, existem alguns relatos bastante interessantes, feitos pelo autor, Pedro Granja. O que ele diz lá? Ele diz que tem alguns experimentos muito interessantes. Ele conta de um experimento, não vou lembrar agora o nome do médium e como foi o experimento, mas está lá na obra, vocês vão encontrar. O médium estava produzindo um fenômeno de materialização e o ectoplasma saiu dele e produziu um ser, um espírito materializado. E dentro dessa reunião havia um cara que ele era descrente, um curioso que estava lá. E quando a entidade passa pelo cara que era curioso, ele acende a luz para ver de perto a entidade materializada. Então, narra o texto que quando isso acontece, a entidade, ela como que se dissolve, não sei como seria a palavra mais exata, mas ela como se fosse uma cera, ela se desfaz e ela vira uma bola de energia e volta na direção do médium e bate de uma vez só no peito dele. E ele, ATP, isso é o nome da sigla, ATP, adenosine trifosfate, isso mesmo, ATP. Então, quando bate essa substância no peito do médium, a cadeira dele vira para trás. E ele entra em convulsão. E nessa hora é chamado um médico que estava na reunião para atender o rapaz em convulsões e vômitos. Só que ele estava preso na cadeira com um monte de cadeado, aquelas coisas que sempre tem em materialização, e ninguém conseguia abrir os cadeados, e o cara vomitando, e o pessoal tentando, cadê a chave? E ninguém conseguia abrir para socorrer o rapaz. Ele é socorrido, levado para o hospital, e lá no livro diz que dias após o ocorrido, ele estava ainda com uma marca roxa no peito do local onde houve o impacto da entrada do ectoplasma de volta para o corpo. Então, essa seria a informação que a gente poderia ter sobre a questão do ectoplasma e de onde ele vem, tá bom?